Olá, eu sou Fabiana Barros. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre mudanças que a gente pode fazer na nossa vida para que ela se transforme, para que a gente consiga ter uma vida mais tranquila, né? E quando eu falo isso, gente, eu passei, né, por situações da minha vida em que algumas atitudes que eu tive, algumas formas de pensar que eu alterei, né, alguns hábitos que eu alterei, fizeram com que eu transformasse esses momentos, né? Transformasse situações ruins em situações boas, ótimas até. Para quem não conhece minha história, eu tive um irmão ali, quando ele tinha 31 anos, eu tinha 24, ele cometeu suicídio. Então, eu passei por um período, assim, negro na vida, né? Eu tenho todo o background lá, eu era uma menina pobre e tudo mais ali, mas esse ponto da minha vida foi o início de um fundo de poço em que eu fiquei por anos. Apesar de sempre ser uma pessoa muito alegre, muito divertida, muito engraçada, me diverti muito, tinha uma depressão ali no fundo por conta de todos esses acontecimentos, né? Assim que houve esse período, né, de luto ali da minha família, meu e da minha mãe, que a gente passou muita dificuldade financeira e emocional, eu entrei num relacionamento tóxico em seguida, até por substituição, né? Eu perdi ali, né, o homem da minha vida, que era meu irmão, e arrumei um outro homem da minha vida ali como substituição daquela carência, daquela lacuna que eu tinha. E aí, nesse caso, como eu estava cheia de tristeza, cheia de carência ali, eu acabei não percebendo os sinais e, enfim, acabei me afundando num relacionamento extremamente tóxico, extremamente abusivo. E fiquei por 5 anos, mais ou menos. Quando eu estava nesse relacionamento, eu não sabia nada de lei da atração, não sabia nada de manifestação. Eu acho que no fundo, eu conhecia, né? Eu acho que no decorrer da minha vida ali, sendo uma analfabeta espiritual, vamos dizer assim, no fundo eu sabia de algumas coisas lá. Eu conhecia meu irmão, inclusive, ele entendia super de mecânica quântica e falava muito sobre mecânica quântica, mas não numa vertente espiritual, numa vertente científica. E eu, então, entendi um pouquinho sobre isso. Porém, essa parte mais, eu não falo espiritual também porque é científico, mas assim, essa parte mais florida ali, essa parte de manifestação, essa parte de eletromagnetismo para atrair coisas que você quer, ficavam meio de lado ali no conhecimento dele. Mas eu não entendia nada disso. Eu não sabia nada sobre essa parte, né? Eu não ligava muito para isso, vamos dizer. Mas mesmo assim, eu comecei a ter atitudes para transmutar esse momento, esse período que eu tive, sem querer, né? Então, assim, quando eu estava lá naquela situação em que eu não via saída, eu não tinha dinheiro para me livrar, eu não gostava mais da pessoa, mas mesmo assim, a situação que eu estava era quase que impossível eu sair. Eu estava muito atrelada àquela situação. Eu não queria contar para minha família, para minha mãe, enfim. Então eu estava numa situação assim que eu não tinha saída. Só que inconscientemente, olha só, eu estava com depressão, eu estava na merda mesmo, eu estava com vontade de morrer, de tanta tristeza, de tanta situação horrível que eu estava passando. Mas, eu fazia duas coisas que hoje eu entendo por que eu consegui sair daquilo com tanta facilidade, porque essas duas coisas foram o pulo do gato para mim. Como eu estava com a vibração muito baixa, eu estava com depressão muito baixa, eu não sabia como elevar a vibração e nem me interessava nisso. Inconscientemente, eu colocava fones de ouvido e ficava ouvindo música. Só essa atitude minha elevava a minha vibração sem eu nem perceber. Então, eu ficava ouvindo música. Então, quando eu estava no caminho do trabalho, ou quando eu estava caminhando, ou quando eu estava lavando louça, eu ficava ouvindo música. E olha o segundo truque que eu usava sem querer. Imaginava a minha vida com uma pessoa que me valorizava. Imaginava uma situação completamente ao contrário daquela. Então, uma pessoa que me valorizava, que me amava, que me tratava bem, tratava como rainha. Enfim, eu ficava imaginando, eu ficava fazendo scripts, roteiros na minha cabeça dessa situação. Até era uma doideira, porque eu fazia até falas, assim, né? Eu ficava falando o que a pessoa estava falando pra mim, o que eu estava falando pra ela, era uma doideira. E ficava nessa. Gente, quando eu comecei a fazer isso, não demorou muito tempo. Parece que a situação se resolveu sem nenhum esforço meu. E outra coisa, outro pulo do gato. Olha só, eu elevei minha vibração com a música, eu imaginei uma nova situação, co-criei essa nova situação na minha cabeça. Eu soltei, porque eu achava que eu não tinha mais saída. Então eu simplesmente soltei, eu não tenho mais contra, é só
deixa, eu vou confiar em Deus que vai acontecer alguma coisa, não é possível. Soltei, inconscientemente. Gente, não demorou muito, foi muito rápido, muito rápido. A sincronicidade, assim, as coisas começaram a acontecer de jeito que eu não precisei nem pedir para sair da situação, eu não precisei pedir ajuda para ninguém. A própria pessoa me colocou de volta na casa da minha mãe. Aconteceram algumas coisas, não porque a pessoa quis me largar, não. Mesmo porque depois ficou muito tempo ali em cima de mim, impressionando, querendo voltar de qualquer jeito, porque, pelo amor de Deus, nem sabia que estava se separando, né? Achou que era só um tempo, um período ali por necessidade mesmo. Mas a pessoa mesmo que me levou e me deixou na casa da minha mãe. Eu falei, puta, agora estou livre, estou longe da pessoa, agora eu posso falar que eu terminei. E aí foi o meu suplício para desenlaçar aquilo. Não deu nem 6 meses que eu tava na casa da minha mãe. Eu conheci o meu atual marido, que é absolutamente maravilhoso, me trata como rainha. Cara, até os diálogos mentais que eu tinha ali inventando história acontecem. Ele é perfeito, ele é maravilhoso. Assim, óbvio, né? Tem os defeitos como qualquer pessoa, mas são defeitos que eu aturo, né? São defeitos passados, não são crimes, são defeitos só, né? Bom, enfim. E aí, isso se realizou na minha vida. Esse foi só um exemplo, assim, de algo muito grande que aconteceu. Porque, assim, depois que eu conheci o meu marido, muitas coisas se cocriaram na minha vida. Porque ele também, ele treinava inconscientemente, tinha caderno lá de manifestação, colocava lista de desejos lá, sem nem saber o que era. Eu acho que deve ter ouvido falar por alguém, do alguém, mas ele nunca estudou esse tema, né? E mesmo assim, ele fazia isso também. E eu fazia inconscientemente ali, sem querer, acabei co-criando uma nova realidade. E aí, junto, depois que a gente ficou junto, a nossa vida começou a deslanchar, a gente começou a ter muita prosperidade. Mas não era aquela prosperidade abundante, era uma prosperidade assim. Os dois se matavam de trabalhar, conseguiram alugar casinha lá bonitinha, mas tudo muito íntimo, assim, não tinha nada estrondoso, mas era maravilhoso, porque era uma vida harmônica, é uma vida harmônica, né? Mas era uma vida ainda de muita escassez. E aí, por que tinha essa escassez? Porque a gente ainda não conhecia esse novo conceito, novo pra gente, né? A gente não conhecia nada sobre isso, né? A gente não se ligava muito nisso, a gente só curtia junto a nossa vida e tá tudo bem. Mas a gente tinha muitas crenças limitantes devido à nossa infância na escassez, né? Então a gente tinha aquela vida de luta, né? A gente tinha uma felicidade, uma prosperidade como família, mas a gente ainda chegava no fim do mês não conseguia comprar nada, chegava no fim do mês não conseguia comprar, adquirir nada, as contas às vezes ficavam atrasadas, às vezes não, né, sempre. Mas a gente era feliz, estava tudo bem. E aí depois a gente passou anos juntos, né, e a gente começou a se aprofundar nisso, fez curso, enfim, aí a gente mergulhou de cabeça, a gente realmente conheceu. E aí as coisas começaram realmente a ficar de uma forma bem melhor. O que eu quis dizer com essa historinha que eu contei pra vocês? Que eu quero que vocês entendam que eu passei por situações terríveis e eu consegui superar todas elas. Eu sei que tem muita gente que consegue de outras formas, mas esses pontos que hoje eu identifico ali, que foram fruto da lei da atração ali, mesmo sem saber, né, foram essenciais para que eu mudasse. E agora que eu domino isso, nada como passar para as outras pessoas, só que sem ser de forma, não sei o que eu tô fazendo, mas deu certo. Não. Gente, a gente pode mudar a nossa vida, nem que for um pouquinho. Eu não gosto nem de ver quando uma pessoa tá muito deprimida, a outra pessoa sendo positiva com ela. Ai, meu Deus, vai dar certo, para de reclamar. Eu não gosto de ver isso. Porque quando eu tava afundada na lama, se alguém falasse isso pra mim, eu ia achar muito pouco empático, né? Quando a gente tá ruim, quando a gente tá na merda, quando a gente tá na lama, na depressão, a gente não adianta. Essas palavras, elas não vão surtir efeito nenhum, elas não vão ajudar em nada. É um desserviço. É a tal da positividade tóxica. E eu acho errada até essa expressão, porque positividade não pode ser tóxica. A não ser que você faça isso não levando em consideração, que você dê conselhos positivos para uma pessoa, não levando em consideração todo o background dela. Então, por eu ter passado por toda essa situação, eu acho terrível chegar numa pessoa que está sofrendo e falar, ai, levanta a cabeça, vamos lá. Não é assim. Mas eu posso orientar ações, pequenas ações, coisas simples, que podem
mudar. Uma coisinha ali, outra ali, que podem mudar, que podem tornar... Pode ser o início do caminho para uma vida feliz, abundante, próspera e de riquezas e de tudo mais que se possa ter. Mas quando uma pessoa está na lama, o simples fato de mudar algumas coisinhas ali, né, na mentalidade, já vai se tornar mais fácil para ela. A vida vai ficar mais legal, vai dar um respiro, vai dar esperança. E essas pequenas mudanças, elas são maravilhosas, assim, elas são enormes para quem está a pé. Então vamos lá, vamos começar. A primeira coisa é decidir, é se centrar e falar, cara, eu não quero mais passar por isso, eu não quero mais essa realidade. Nada na nossa vida a gente precisa forçar, ou enfim, a gente só precisa ter autorresponsabilidade e falar, eu quero ser a minha mudança, eu vou mudar, a minha vida vai mudar e acabou. Então, a partir do momento que você fala assim, não quero mais passar por isso, eu vou dar um basta na minha tristeza, eu vou dar um basta na minha situação. E não é dar um basta na pessoa, não é tentar fazer a pessoa ser melhor, ou não é tentar bater de frente, nada disso. É a gente pensar que é a gente com a gente, acabou. Esquece os outros, esquece. E eu vou transformar a minha vida. Não importa quem mora comigo, não importa quem tá me atormentando, eu não vou ligar mais pra nada. E aí, a partir do momento que você tomou essa responsabilidade e essa decisão, então você vai aprender a praticar a indiferença. É a primeira coisa. Gente, tá acontecendo coisa ruim o tempo todo na vida da gente. O tempo todo no mundo. Não vai parar de acontecer. Você estando positivo ou negativo, não vai parar de acontecer coisa ruim. O que acontece é que a gente... como todo mundo fala, né? O clichêzão. Tudo é energia, tudo tá conectado. Existe um campo eletromagnético que fica em volta da gente, de todas as coisas. Tudo é frequência. Então, aqui na estação de rádio, você tá vibrando naquela frequência, naquele sentimento. Vão acontecer situações cada vez maiores para que esse sentimento permaneça em você. Então, assim, eu me sinto injustiçada, eu me sinto insegura. O tempo todo vai aparecer situações para reforçar isso, porque eu estou naquela frequência. Então, tá os dois vibrando na mesma frequência. A situação para eu me sentir injustiçada e a situação para e o sentimento de que eu sou injustiçada. Então, vai vibrar na mesma frequência, uma hora, pum, dá match. Algoritmo do universo. Então, se eu estiver vibrando no medo, tô vibrando no medo o tempo todo, tô vibrando no medo o tempo todo, tô vibrando no medo o tempo todo, e aqui tem a situação pra me deixar com medo. A situação vai dar match com isso. Se eu estiver vibrando na gratidão, cara, eu tô muito grata, e não sei o que, aí situações que me deixam gratas vão acontecer. Se eu estiver vibrando no amor, o amor incondicional, e assim por diante. Só que isso, quando você está afundado na lama, não funciona da mesma forma. Porque como que você vai se sentir grato? Você olha para os lados e vê sua vida um reboliço. É muito difícil, gente. É da boca para fora. Então, a primeira coisa é praticar a indiferença. É difícil, mas é a primeira coisa que você tem que fazer. Alguém gritou com você? Seu chefe foi escroto com você? Seus filhos estão revirando a casa inteira bagunçando? As suas contas estão lá todas para pagar? Você simplesmente vai treinar, não sentir nada em relação a isso. Porque o que você sentir não vai mudar. Não vai mudar. A sua preocupação não vai mudar. Não vai mudar para melhor, né? Então, tenta praticar a indiferença. Não sei se vocês já assistiram aquele documentário A Sutil Arte de Tocar o Foda-se. É isso. Tá acontecendo, não tá caindo, você tá, ó... É difícil, gente, eu sei, porque eu tentei. Mas assim, quando você entende que não vai fazer diferença você gritar, você espernear, ou você ficar... Não faz diferença, então fique indiferente. A partir daí, pra você até treinar, aprender a indiferença, é meditar. Só que meditar é uma coisa que todo mundo acha que é pra monge. Não é. Tá? Meditar é só você ficar em silêncio, isolamento. Eu que sou mãe, se eu pensasse em meditar naquela época que eu tava ali, não ia dar em nada. Mas eu praticava uma meditação sem saber. Eu lembro que eu falava assim, gente, a única hora que eu tenho pra mim, que eu tenho sossego, é quando eu vou tomar banho. Às vezes eu vou tomar banho sem necessidade, só pra poder ficar quietinho, em silêncio lá, quieta, longe de tudo isso. Era a forma que eu meditava, sem saber. Então, você pode simplesmente tomando banho, fingindo que vai fazer cocô, senta na privada, principalmente pra quem tem filho também, a única hora de sossego, a hora que vai fazer cocô, senta na privada, respira fundo, tenta não pensar em nada. Mas é difícil não pensar em nada. É difícil não pensar em nada. Então você vai pensar nessa parte de trás da cabeça, aqui nesse calombinho assim, antes da nuca, fica pensando nele. Gente, é mágico, tá? Ou então, no nariz, aqui assim, ó, fica concentrado no seu nariz, ou se concentra na respiração, não importa. Mas quanto tempo? O tempo que você conseguir. Se você conseguir ficar 2 segundos assim, tá ótimo.
É um ótimo começo. Mas meditar é muito importante, porque esse momento de meditação é o único momento que quem fala não é você. Quem decide não é você. Quem decide é o seu eu superior, é o universo que já sabe o que é melhor para você. Então você tira o seu ego de campo, quem vai atuar é a sua centelha divina, ou eu superior, ou qualquer força maior que você acredite. Mas é nesse momento que você tira a Fabianinha de lado e a Fabianona é que vai decidir, que vai te dar ideia, que vai te acalmar, te inspirar. Então, esse momento, quanto mais você valorizar esse momento de silêncio e isolamento, melhor pra você. Não se alimenta de coisa ruim. Como eu falei pra vocês, coisa ruim acontece o tempo todo. O tempo todo tá acontecendo coisa ruim. Eu tô aqui sentada, meu cachorro tá acabando com o meu sofá. Assim, tá acontecendo coisa ruim o tempo todo. Mas, o jeito que você olha pra essa coisa faz toda a diferença. E aí, quando você começa a olhar pro lado positivo, as soluções vão aparecendo. E é incrível, porque eu achava uma besteira isso. Mas assim, eu e meu marido estamos treinando fazer o seguinte, já há um tempo. Acontece uma coisa muito chata com a gente, né? Vem uma conta nova, ou uma despesa, ou algo que quebra, a gente fala uma frase positiva em relação àquilo, por pior que ela seja. Por pior que seja a situação, a gente fala uma coisa positiva, né? Ai, bati o carro, mas não morreu. Fica tranquilo, tá tudo certo. Tipo assim, coisas extremas que acontecem, a gente fala uma coisa positiva. Ah, mas vocês estão loucos, estão ficando alienados? Não, gente. É porque a gente tá querendo reprogramar nosso cérebro para focar naquilo que é bom e não naquilo que é ruim. Porque as duas coisas vão sempre acontecer, nunca vão deixar de acontecer. Só que enquanto a gente não estiver bem, pleno, tranquilo, abundante, próspero, rico ou qualquer coisa, a gente não vai conseguir nem ajudar as outras pessoas. A gente não vai conseguir ajudar a mudar o mundo. Então a gente muda o mundo dentro da gente. Nós estamos nesse compromisso. Quando a gente tem condições de ajudar, a gente ajuda, sem sombra de dúvida. E engraçado é que praticando indiferença e não se alimentando do negativo, a gente consegue fazer mais diferença no mundo à nossa volta do que quando a gente está o tempo inteiro tenso, tentando ajudar os outros, tentando fazer alguma coisa, a gente não se ajuda e nem ajuda ninguém, tá? Então, não se alimente. Eu não assisto jornal mais. De vez em quando eu coloco até, mas assim, quando eu tô com a vibração muito boa, quando eu tô com a vibração ruim, eu não vejo nada que é ruim, porque senão eu fico lá embaixo também. Mas assim, não assisto noticiário, não vejo meme. Gente, isso é muito importante, cara. Eu passo direto quando eu vejo meme em que deprecia a minha imagem, assim, a si próprio, né? Ai, que eu sou um fracassado, ai, que eu sou não sei o que eu sou... Não vejo isso. Ai, que chega no fim do mês eu não consigo pagar conta. Ai, meu patrão que é um bosta. Ai, que não sei o que. Eu não vejo mais. Por mais que seja verdade tudo aquilo, eu não vejo mais. Por quê? Tudo que você estiver vibrando vai ressoar com você o tempo todo, né? Então, se eu estiver vibrando que eu não consigo dar conta dos meus boletos, se meu subconsciente estiver programado nisso, o que todo mundo tá com o subconsciente programado nisso, né? Vamos dizer assim, todo mundo, mas a maioria das pessoas, gente, é o que vai ser minha realidade. Porque eu vou estar, vibrando e me equiparando aquilo, que nem um diapasão. Então, eu não vejo mais esse tipo de meme, sabe? Que fala que eu sou feia, que olha só como eu sou feia. Gente, é engraçado, mas assim, é uma coisa que você pode não perceber, mas tá te programando. Tá indo tudo pro seu subconsciente. E aquilo que a gente acredita é o que é realidade. Aquilo que o segredo da manifestação é a crença. A crença é tudo. O que você acredita é o que é a sua realidade. Se você acredita que você é uma pessoa que não é capaz de ter um relacionamento saudável, é a sua realidade. Se você por isso que tantas traumas que a gente viveu na infância, né? Eles acabam ferrando com a nossa vida atual, porque a gente nem sabe que a gente tem aquela crença. Foi muito para trás. A gente não faz ideia. Por isso que tem tantas terapias ali para ressignificar o passado, porque tem muita a hipnose, PNL, porque tem muita coisa que a gente não lembra, tem muita coisa que a gente não se lembra. São programações, né? A gente não sabe que a gente acredita naquilo. E a gente vê que sempre tá acontecendo. Poxa, sempre acontece esse negócio comigo. Por quê? Porque lá quando era pequenininho, seu pai falava tal e tal coisa. E aí ficou enfiando na sua cabeça, você não lembra que seu pai falava aquilo, mas é aquilo que você acredita. E é aquilo que vai acontecer com você. E outra coisa, gente, esquecer dos outros. As pessoas também fazem coisas ruins o tempo todo. Sabe aquele vizinho que, sei lá,
tá fazendo, usando TV pirata, e você tá lá, ai não, mas aquele vizinho é muito ruim, porque ele tá fazendo isso, tá passando a perna ali, fazendo gato na luz dele, na água, ai que não sei o que. Gente, as pessoas vão fazer coisas ruins o tempo todo, e você esquece que ela tá fazendo, foda-se, o problema é dela. Ela tá fazendo gato pra usar luz, não é um problema seu. Gente, vocês já tá cheio de problemas, vocês ainda vão querer carregar o problema dos outros. Deixa que eles se viram com o karma deles lá e já era. Concentre-se em você. Repito, se você tiver condições de ajudar uma pessoa numa situação de injustiça, não deixe de ajudar. Não se faça de cego, surdo e mudo. Ajude. Isso sim. Agora, ficar incomodado porque o outro tá cagando, porque o outro tá sendo cretino, porque o outro tá sendo isso, tá sendo desonesto, o problema é dele, deixa. Resolva sua vida primeiro, gente. É sério, pense nisso. Resolva a sua vida primeiro. Deixa os outros pra lá. Agora, o que eu mais vejo na internet é pessoa que tá lascada tentando resolver problema dos outros. O que eu mais vejo é isso, gente. E por que tá lascada? Porque não se concentra em si mesmo. Se tivesse bem resolvida consigo, ia conseguir ajudar, seja quem for. Outra coisa, gente, depois que você limpou seu subconsciente, se livra praticando indiferença, meditando, se livrando de gente tóxica, esquecendo os outros, se livrando de informações tóxicas na sua vida, vendo o lado bom de tudo, porque tudo tem um lado positivo, por mais que você não acredite nisso, reprograme a sua mente. O segredo é a reprogramação mental. Eu não tenho curso, eu não tenho dinheiro para fazer uma sessão de PNL, não tenho dinheiro para fazer, sei lá, uma terapia aí para reprogramar minha mente, hipnose, enfim, que seja. Não precisa, gente. Olha, adicionar bons hábitos, sabe? E bons hábitos que eu digo não é assim, vai fazer uma academia, um crossfit, vai ser vegano, vai... Não tô falando disso. Eu tô falando pequenos bons hábitos, sabe? Ler uma página de livro por dia, ir caminhar, colocar um fone de ouvido ali, ouvir música e caminhar, tomar um banho, e um banho dedicado, não aquele banho que a gente toma no dia a dia, sabe? Coloca um cheirinho gostoso ali, toma um banho em paz, sem pensar em nada, sabe? Pra você ir reprogramando a sua vida, tá? E afirmações. Gente, afirmação parece uma coisa besta, mas da mesma forma que você falando coisas ruins, você convence o seu subconsciente naquilo, aquilo vira uma crença e aquilo se manifesta, você falar frases, afirmações, declarações durante o seu dia é muito poderoso. E antes eu achava uma besteira. Tudo isso que eu tô falando pra vocês, eu sempre achei uma besteira. Mas foram coisas que mudaram a minha vida. E é por isso que eu tô falando. Senão eu ficava na minha. Inventa a afirmação, você não precisa ficar repetindo que nem papagaio a afirmação de outras pessoas. Inventa suas afirmações. Sabe, coisas positivas sobre você, diz que se ama, sabe? Olha, eu te amo, só isso, já ia ser maravilhoso, mas vai falando, gente, como minha vida é boa, eu estou cada vez melhor, a cada dia que passa estou cada vez melhor, minha memória está cada vez melhor. Esses dias eu estou fazendo isso da memória, porque eu falei assim, não, gente, eu fico afirmando que minha memória é ruim, e não vai ser. E há uns tempos eu tô falando, minha memória é excelente, memória de elefante. Eu tenho uma memória boa, mas eu fico me convencendo de que eu não tenho. E aí é que dá aqueles lapsos. E depois que eu comecei a fazer isso, gente, eu lembro de tudo, assim, parece um computador. E então, fazer afirmações, a minha saúde está perfeita, a minha saúde é perfeita, sou só saúde, tudo que vocês puderem falar de positivo, sem dar dúvidas, né, margem pro negativo, perfeito. Na hora que vocês lembrarem um dia, faça afirmação, perdoe outras pessoas e a si mesmo, principalmente se perdoar, sabe? Porque a gente faz muita cagada na vida, só que a maior cagada que a gente faz é ficar se culpando, é ficar se remoendo, aquela vez que eu fiz isso. Gente, todo mundo faz cagada. Esquece. Pensa na maior cagada que você já fez. Você pode ter certeza que teve gente que fez pior. E depois se redimiu e ficou mais... Vocês já assistiram reality show? Não tem aquele povo que se queima, sai cancelado e daqui a pouco tá sendo endeusado? É assim, é um ciclo, sabe? Uma hora a gente tá aqui, outra hora tá aqui. Então não liga. E perdoar os outros, porque assim, cara, gente, cada um tem uma história, cada um tem um nível de consciência. Você não precisa cobrar nada de ninguém, sabe? Ninguém precisa fazer nada por você. E ponha isso na sua cabeça. A única pessoa que tem que fazer por você é você mesmo. Se a pessoa fizer um bônus, e ótimo. E você pode ter certeza que na hora que você estiver em sintonia com você mesmo, se valorizando, fazendo por você, vai vibrar pessoas que querem fazer o bem pra você também. Querem te ajudar, que querem te fazer feliz. Isso você não tenha dúvida, mas você tem que esquecer essas mágoas que tem com os outros, por pior que tenham pisado no teu pé, dane-se, não tem problema. Eles fizeram pior pra eles do que pra você. Não carregue isso com você. Mágoa é uma coisa que só faz mal pra você, da doença. Então esquece isso. Assistir coisas boas também, assistir filme de comédia. Quando eu começo a ver que minha vibração vai cair, quando eu começo a ver que eu tô pensando muita coisa ruim, que eu tô pensando muito em conta, que eu tô pensando muito em, sei lá,
eu coloco coisa de comédia, eu começo a rir, eu faço alguma coisa. Tem os feeds, né? Que dizem que celular e internet é muito ruim, mas então, estão vendo o lado ruim. Eu vejo o lado bom. Tem ali os feeds que já sabe já o tipo de tema que eu dou risada e eu vou passando pra rir, pra elevar minha vibração. Música também, e música boa. Você não vai colocar uma música que todo mundo sabe qual que é, e fica falando que você é infeliz, que o relacionamento é fracassado. Tem um estilo musical que só fala de relacionamento fracassado. E outra coisa também que é essencial é você se permitir voltar a sonhar. Porque eu tive um momento na minha vida que eu não sabia nem qual era mais meu sonho. Eu falava, gente, eu não sei mais qual é o meu sonho, já me perdi, já nem ligo mais. Volte a sonhar, cara. E é difícil voltar a sonhar, mas você pode exercitar isso. Quer fazer lista de desejo? Você entra numa loja de roupa ou alguma coisa que você goste, algum nicho que você goste. Aí eu gostava muito de casa, de decoração. E fica fazendo lista de desejo, o que você gostaria de comprar, mesmo que você não vá comprar, que na maioria das vezes não vai mesmo, mas para que você estimule esse desejo, sabe? Para que volte a funcionar essa parte do seu corpo, do seu emocional, que deseja as coisas, sabe? E eu teve uma hora que eu parei de sonhar. Gente, que é isso, sabe? Outra coisa que ajuda também é você imaginar antes de dormir. Eu fico imaginando, eu fico criando história na minha cabeça. Isso eu nunca perdi. Eu fico criando história na minha cabeça. Se tem alguma situação que eu quero viver, alguma viagem que eu quero fazer, antes de dormir, eu fico imaginando lá, ai, que bom, maravilhoso. Se tem uma casa que eu quero, alguma coisa, eu fico ali entrando nos cômodos, lavando louça naquele. Eu sempre falo de lavar louça, né? É um trauma meu, lavar louça. A mãe me obrigava quando eu era criança. Então, eu tento fazer situações do dia a dia, me imaginar em situações do dia a dia que eu já tenho naquele lugar que eu quero ter, né? Planejar também, fazer plano. Eu quero daqui um ano conhecer tal lugar, eu quero daqui um ano fazer curso de tal coisa, quero daqui, para que você volte a sonhar. Porque sem sonhar, gente, o que você vai conseguir concretizar na sua vida? Onde você quer chegar? Sem sonhar, você vai ter uma vida mais ou menos, né? Sem sonhar, você vai estar ali na zona de conforto. E você pode ter certeza que você, por mais que esteja na zona de conforto, uma hora, a vida bate ali pra te tirar dela. E aí você é pego de calça curta, né? Pego com a bunda aparecendo. E aí eu quero ver. Outra coisa que é soltar, vamos soltar. Soltar é confiar. Sabe quando você fala, confia em Deus? É isso, gente. É você não fazer nada. Você já fez a sua parte. Você já tá fazendo a sua parte. O restante é soltar. Não criar expectativa nas coisas, né? Aquele negócio, você plantou, Deixa, eu não vou cutucar mais essa terra, não. Deixa a semente nascer, brotar. Você jogou alguma coisa, uma hora vai cair. Enfim, você colocou água pra ferver, eu falo pro meu marido até, né? Você coloca água pra ferver, escolhendo pra ela, você tá achando o quê? Que seu olhar vai esquentar mais a água? Deixa ela ferver, depois você volta, vai fazer outra coisa. É isso, gente. Você bota a sua vida pra ferver e vai fazer outra coisa. Uma hora vai acontecer. Então, se você tomar essas ações que eu falei pra você, dificilmente a sua vida vai continuar do mesmo jeito. Dificilmente. Se sua vida é boa, vai melhorar. Se sua vida é ruim, vai melhorar. Não tem como não melhorar. E assim, a gente ser mais humilde também. Porque muitas vezes vieram falar pra mim, Fabiana, faz isso, faz aquilo, você vai ver, vai ajudar. E eu cagava pra pessoa. Eu não admitia ouvir alguém. Eu não admitia. Na verdade, por um lado, eu estava certa, né? Mas assim, ouvir no sentido de não absorvia novas informações, não é não ouvir. Assim, eu sou uma pessoa que eu acredito muito que a gente tem que se ouvir e largar os outros de lado. Mas eu tô dizendo assim, no sentido de não abrir as possibilidades. Eu não absorvia novas informações. Eu não queria novos conceitos, eu não queria novos princípios, eu não queria absorver isso. Eu achava que aquilo que eu sabia, que aqueles meus princípios eram suficientes. E agora, caí do cavalo, subir no cavalo, porque a minha vida finalmente tá num rumo legal, tá num rumo próspero, tá num rumo à felicidade absoluta. Eu acredito em felicidade, sim. Acredito, quando fala assim, felicidade é só um momento. Não, eu acredito na felicidade plena. Eu acredito e eu vou chegar lá, né? Eu vou chegar lá. E assim, gente, eu era uma pessoa muito teimosa, tá? Quando vinham esses novos conceitos, assim, eu não queria aprender, eu não queria absorver, porque eu achava que eram suficientes os conceitos e os princípios que eu tinha. E você viu que foi só alterar uma coisinha ali
e a minha vida mudou por completo. Eu já utilizava conceitos que eu julgava que não eram tão importantes, sem saber, e deu certo. Agora, com esse nível de consciência que eu tenho, eu analiso o resultado, analiso as ações que eu tive e vejo que dá certo. E, gente, confiem que o que você está pensando é o que vai se manifestar na sua vida. Então, tomem muito cuidado com isso. Do mesmo jeito que você toma cuidado com o que você come, você toma cuidado com o ar que você respira, se tá com toxina, se não tá. Se a comida que você come tá com agrotóxico, se não tá, se é industrializado, se não é. Tem gente que é tão assim, que era o meu caso, que eu era tão bitolada com a alimentação, bitolada nessas coisas, e eu não tava nem aí pro que eu absorvia, o que eu ouvia, o que eu falava. E hoje eu penso, gente, isso me fazia muito mais mal do que o que eu comia. Isso é muito mais importante, muito mais importante. Gente, se vocês soubessem quão mais importante é aquilo que você absorve pelo que você vê, pelo que você vivencia, pelo jeito que você olha as coisas, né? Pelo que você ouve, pelo que você assiste. Se vocês soubessem o quão mais importante é do que com que você se alimenta, sem brincadeira, você mudaria totalmente o seu ambiente e as suas atitudes, ações, as suas falas, os seus pensamentos. É isso, gente. Não esqueçam que eu estou com um podcast ali na Fogueira com Ela. Estou apresentando esse podcast juntamente com a Milene Nascimento. É muito legal. A gente leva várias pessoas, conversa sobre esses assuntos também de expansão da consciência. Se inscrevam no nosso canal aqui, curtam o nosso Instagram e se inscrevam também no Na Fogueira com Elas, né, gente? Pelo amor de Deus. Tá bom? Um beijo pra vocês e até mais.